Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje abordaremos os capítulos 5 a 8 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Alguns versículos do capítulo 5 são bastante conhecidos. Vejamos. Verso 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente concluídos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que já vivem, não viverem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso meio. Assim, suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Gostaria de destacar a expressão embaixadores de Cristo no verso 20. Você sabe como o embaixador atua? O embaixador é uma pessoa dotada de características que habilitam representar seu país, seu governo de origem e outra nação. O embaixador tem conhecimento que sua missão é temporária em terra estrangeira. Ao final do prazo, ele retornará à sua pátria. Os que seguem a Jesus Cristo antes da nacionalidade terrena possuem uma pátria celestial, eterna. São integrantes de um reino muito superior, o reino dos céus. Isso é algo que precisa estar gravado em nossas mentes e corações. O entendimento correto de quem somos, o que devemos fazer e para onde vamos precisa nortear nossa vida. Percebo que alguns cristãos estão apegados e embaraçados com as coisas do plano terreno, vivendo seus dias como se a existência se resumisse ao aqui e agora. Meu querido, minha querida, ajuste seu foco. Apesar de nossos pés estarem na terra, nosso coração é do céu. Vejamos Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11:16. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Já no capítulo 6, Paulo aborda as adversidades e alegrias vivenciadas no exercício do ministério. Verso 4. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Paulo enfatiza aqui a importância da perseverança. Interessante destacar que Paulo fez o que fez por amor a Cristo, com o coração totalmente aberto. Porém, não observou reciprocidade, entrega pela igreja de Corinto. Paulo estava instando a igreja a se derramar e deixar de ter um amor restrito limitado. Para que a abertura integral acontecesse, o julgo desigual com os descrentes deveria ser evitado. Os coríntios adoravam misturar as coisas, e Deus, através de Paulo, os chamava para uma caminhada honrada, santa, separada. Nenhuma situação poderia comprometer a fé e o testemunho dos coríntios. Nós somos chamados a termos uma separação do mundo e vivermos de maneira que agrade ao Senhor. Verso 14. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No capítulo 7, constatamos que Paulo reconheceu que foi um tanto duro com a igreja de Corinto em sua primeira carta, mas o efeito dela, ao final, foi proveitoso. Vejamos, verso 8. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento.
Após terem sido confrontados por Paulo, os coríntios se entristeceram por um breve período, se arrependeram de seus pecados e passaram a ser mais dedicados e fervorosos. Queridos, o cristão precisa se posicionar. Não é fácil repreender, mesmo de forma amorosa, também não gostamos de ser repreendidos. Contudo, Deus faz o que for preciso para nos salvar. E se para isso tiver que nos entristecer, Ele o fará. Seguir o Evangelho é ser confrontado constantemente. Para que a igreja de Corinto não se perdesse, Paulo pagou o preço de ser um pouco impopular. Mas os frutos do confronto geraram crescimento. Conosco não é diferente. Às vezes o Espírito Santo nos incomoda a adotar determinadas atitudes e deixamos para lá com receio das consequências. Meu querido, minha querida, guarde no coração o versículo 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de tristeza que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Por fim, temos o capítulo 8. Nos traz um exemplo de conduta das igrejas da Macedônia, que exerciam liberalidade mesmo sendo pobres. Versos 3, 4 e 5. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Entretanto, Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, que era uma igreja mais abastada, para o exemplo das igrejas da Macedônia. Vejamos verso 10. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. O zelo dos coríntios diminuiu com o passar do tempo, e estavam atrasados nos cumprimentos das promessas feitas. Essa situação se deveu provavelmente ao declínio espiritual deles. Precisamos entender que somos mordomos das coisas que chegam às nossas mãos. A disposição de doar é uma atitude divinamente inspirada. Um espírito liberal se manifesta de forma espontânea, e é a atitude do coração que realmente importa. Você lembra da oferta da viúva pobre em Lucas 21? Foi a oferta que mais agradou ao Senhor. A natureza de Deus é doadora, generosa, liberal. Cristãos que adotam o mesmo proceder são mais parecidos com Ele. E é isso, queridos. Assim como Cristo entregou sua vida em favor dos seus, que não vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Doe sua vida a Deus. Chegamos ao final de mais uma mensagem diária. É sempre uma honra compartilhar as Escrituras. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.